Pessoal, bom dia, tudo bem? Olha, estamos na reta final da campanha e eu venho aqui pedir para vocês conseguirem um voto, se possível, um voto por dia, até domingo. A gente precisa ganhar com bastante diferença. A gente precisa mostrar que as forças progressistas, elas são muito maiores do que as forças conservadoras. E o que eu tenho feito? Nós criamos um evento, um material, um quadro chamado Dados Brasil. Eu, um aluno meu de mestrado, Vitor, e aí eu mandei para vários alunos, eles estão contribuindo, estão mandando mais dados, mais fontes. E eu coloquei no Facebook recentemente, vocês podem pegar lá, tá? Uma das versões, olha o que eu faço. Eu fiz um monte de impressões, aí eu vou na padaria, a menina caixa da padaria, converso com ela, vou na banca de jornal, quando eu vou ao mercado, quando eu vou comprar ração, enfim, com todo mundo que eu encontro, calmamente, educadamente, ou já escolheu seu candidato, se a pessoa for bolsominion, aí esquece, não perde tempo, porque isso é um caso perdido. Agora, se ela se mostrar indecisa, ou não sabe se vai votar, quem vai votar, alguma coisa assim, mulo, branco, aí que a gente tem que investir. É claro, ninguém tem tempo de ficar lendo muita coisa, mas fala assim, olha, leva para casa, dá uma lida com calma, para a gente votar com a razão, né? E compara os dados. Esse quadro tem dados de 20 anos, das duas últimas décadas. Como era no período Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, com as fontes aqui, tá certo? Ele está lá no meu Face, também eu ponho de pouco em pouco no Instagram. Então, por exemplo, aqui dados sobre economia. Aí os indicadores são salário mínimo. Bom, teve um aumento de 112%, 112,5% do salário mínimo. Na época do Lula, de 61% na época Dilma. Depois o Temer 8,4% e nada de aumento no período Bolsonaro, só para vocês terem uma ideia. Mais de 22 milhões de empregos formais criados, e aqui estão as fontes, tá certo? Ainda em relação à economia, o Brasil, bom, na época Dilma, o PIB alcançou o maior valor da história. E o Brasil, nesse período, o PT, ele se tornou a sexta maior economia do mundo, passando o Reino Unido, por exemplo. O país, o índice Gini, o país ficou mais rico e menos desigual, tá certo? Então, esses são os comparativos de economia. Depois você tem que social saúde. No social saúde, nós tivemos um aumento de expectativa de vida de 5 anos no período PT. O brasileiro passou a viver 5 anos a mais. O IDH passou de 0,695 para 0,755 e teve um ano aí que atingiu 0,8. Ou seja, a gente passou de um padrão América Central, Guatemala, e fomos para um padrão europeu, Hungria, vai. A Hungria não é dos melhores, mas, pô, olha. E a mortalidade infantil caiu de 23,4% para 14,4%, ou seja, 38% de queda, né? E olha, a Dilma tirou, em 2014, o Brasil do mapa da fome, pela primeira vez na história, tá certo? E agora voltou, né? A gente sabe que nós temos mais de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, coisa que a gente tinha conseguido vencer. Então, quando a gente vota, você vai votar só pensando em você, na sua família? Não. Você tem que votar pensando no Brasil, na população brasileira. Não é muito melhor viver num país que não tenha fome, que todo mundo ganhe razoavelmente bem, que consuma, que produza, que estude, que viaje, enfim. Aqui, ainda em relação ao social, nós chegamos a 99,7% da população com acesso à eletricidade. Olha só. Poucos países conseguem um percentual tão alto, e isso lá na Amazônia, nos interiores do Brasil, nos rincões mais distantes, tá certo? E o programa Mais Médicos levou médicos para mais de 10 milhões de pessoas, né? Aí você compara com o que está acontecendo hoje. É triste o que está acontecendo hoje.
por exemplo, o Brasil ter voltado para o mapa da fome. Aqui no... Desculpa, eu estou falando tudo assim, eu não fiz roteiro nem nada, tá? Eu também não quero me alongar muito, mas olha, a farmácia popular, que foi criada em 2004 pelo Lula, que distribui remédios gratuitos para diabetes e hipertensão, teve um corte de 60% no orçamento para o ano que vem. Vocês acreditam nisso? Ou seja, vai faltar remédio para um monte de gente. Em relação à educação, no período PT foram criadas 422 escolas técnicas, 18 universidades federais e 178 novos campi. É mais do que em toda a história do Brasil. Apenas nesse período. Então, vocês imaginam que o número de universitários passou de 3,5 milhões para 8 milhões. É isso porque o Haddad, aliás, o Haddad, eu quero falar um pouco com vocês. O Haddad, na época, ele foi 2 vezes ministro da Educação, ele que criou o ProUni, criou o FIES, criou o SISU, etc. E o PNLD bombava. Eu mesmo trabalhei avaliando livros didáticos que eram distribuídos gratuitamente e avaliando instituições de ensino, como um avaliador ad hoc. A educação funcionou tão bem. E a Dilma, vocês sabem, né? A Dilma, o Pronatec, ele garantiu a 9 milhões e meio de pessoas matrículas em cursos profissionalizantes. Lembrando que ensino médio é função do Estado e do município, mas mesmo assim o governo federal garantiu que quase 10 milhões de alunos tivessem formação técnica, né? Bom, agora a gente sabe o que acontece na educação, né? A máfia dos pastores, trocando Bíblia por ajuda financeira, né? Aqueles kits de informática em escola que nem água tem, né? A máfia da corrupção na compra dos ônibus escolares, enfim, a gente sabe o que está acontecendo. E o orçamento da educação caiu mais de 50%, se comparado ao período Lula-Dilma, tá? E o Ciências Sem Fronteiras, que tinha 5 mil bolsas, e no PT passou para 110 mil bolsas, sumiu. Em 2017 foi encerrado pelo Temer, golpista. E agora, bom, ciência para quê, né? Agora, nesse período que a gente está vivendo. A terceira página refere-se a recursos naturais, certo? Eu queria lembrar que o Brasil se tornou autossuficiente em petróleo, e a gasolina custava no máximo R$3, e que foi feito o marco regulatório do petróleo, em que 75% dos royalties iam para a educação e 25% para a saúde, ou seja, uma revolução, transformando o recurso natural em bem social, em bem-estar social, coisa que muitas vezes não acontece. Então, para que a gente tem o pré-sal? Se não for para o benefício se for para dar lucro para acionista, a gente está jogando riqueza fora. Então, o marco regulatório, ele previa isso. Acontece que depois do golpe, o Temer, a Petrobras não foi mais obrigada a participar de pelo menos 30% das operações do pré-sal. Depois, no Bolsonaro, a gente começou a importar de novo plataformas, certo? Continuar na chamada. Coisa que tinha passado a ser feita aqui. Os petroleiros, as plataformas de petróleo passaram a ser feitas aqui, foram reativados os estaleiros, ou seja, o Brasil virou uma potência energética. E agora a gente está abrindo, né, entregando essa nossa riqueza, atrelado aos preços internacionais, e que adianta a gente ser rico em petróleo? Ih, meu telefone, peraí. Desculpa, vocês viram que aqui o negócio é caseiro mesmo, né? Bom, e ainda em relação a isso, o desmatamento da Amazônia reduziu 80% no período PT. Varia 75% a 80% em relação às fontes. E aqui a gente tem recordes anuais agora, né? Vocês têm acompanhado isso. Fora a Amazônia entregue para crime organizado, né? Para garimpo ilegal, para desmatamento ilegal, enfim, para os assassinatos que ocorrem lá. Então, pensem nisso na hora de votar,
tá? O Brasil tinha respeito no mundo, porque ele conseguiu reduzir 80% do desmatamento na Amazônia. E quando o INPE começou a acusar o aumento de desmatamento, o Bolsonaro demitiu o diretor do INPE. Não quero esse dado aí, está muito ruim para mim. E a gente está... isso vai prejudicar, inclusive, a economia brasileira, porque, você sabe, a exigência dos mercados estrangeiros. O orçamento do meio ambiente teve um aumento de 180%, chegou a 6,7 bilhões, e depois mais 31 bilhões no período Dilma. E agora tem o menor orçamento da pasta no século, correspondendo a apenas 1,7 bilhões. Ou seja, caiu perdi as contas aí, de tantos bilhões para 1,7 bilhões. Foram demarcadas e homologadas 87 terras indígenas no período Lula, 18 no período Dilma, 4 no período Temer, nenhuma. Foi a primeira vez na história que um governo passou sem demarcar nenhuma terra indígena. É o governo né? Além disso, foram criadas 77 unidades de conservação, sabe? Parques nacionais, reservas, no período Lula e 15 no Dilma. E nenhuma no período Bozo, lógico, né? Bom, enfim. O analfabetismo, que tinha caído bastante, começou a aumentar de novo. Agora, vocês sabem que o analfabetismo de crianças entre 6 e 7 anos mais que dobrou, vocês sabiam disso? Chegando a 40,8% em 2021, vocês sabiam disso? Ou seja, todos os índices sociais, econômicos, ambientais pioraram. É com isso que a gente tem que pensar no nosso voto. Tá chato? Já vou parar, já vou. Última página sobre combate à corrupção, isso eu gostaria de falar, tá? No período FHC, houve 20 operações da Polícia Federal. Quando o Lula entrou, o que ele fez? Ele equipou e deu autonomia à Polícia Federal. Então, só no período PT foram 183 operações da Polícia Federal. Por isso que muita merda veio à tona. Não é porque o PT estava lá, porque o PT proporcionou que a corrupção fosse investigada. Como o Lula fala, a corrupção só é boa quando ela é investigada. Quando ela fica por baixo do tapete, parece que não tem, né? É igual agora. O que acontece agora? Orçamento secreto, sigilo de 100 anos para um monte de coisa. Então, pense nisso. Foram, no período PT, 2.971 pessoas presas, inclusive juízes, senadores. Eu nunca tinha visto juiz, senador perder mandato, juiz ser preso, igual a gente viu nesse período. Por quê? Porque o próprio governo deu autonomia e equipou para a Polícia Federal investigar, inclusive eles próprios. Muita gente até do PT foi presa, né? Alguns do governo foram presos, né? Agora, pensa, prenderam o Lula por um triplex que não era dele, por um sítio que não era dele. E agora a família do Bolsonaro compra 51 imóveis com dinheiro vivo e não acontece nada. Como assim? Então, pensa nisso, tá? Pensa nisso. O Lula foi absorvido dos 26 processos, absorvido mesmo, não é porque mudou de lugar, absorvido. Até a ONU reconheceu isso, até a OEA e até o Papa, tá? E foram 2.900 prisões. No período do FHC foram apenas 54 prisões. E hoje? Tá? E aí tinha mais uns dados que eu queria colocar sobre feminicídio. A gente sabe que está aumentando muito, número de homicídios por habitante, essa coisa desarmada, né, das armas sendo vendidas aí, compradas pelos CACs e vão parar na mão dos traficantes. A gente viu, a única promessa que ele tinha razoável, o Bolsonaro, era diminuir a violência, e isso aí está piorando cada vez mais, a gente está vendo.
muita gente dormindo na rua, a criminalidade comendo solta e agora com armas legalizadas. Olha só. Pergunta para os seus filhos, se você tiver filhos, pergunta se você gostaria do quê? Num país com mais armas ou num país com mais livros, tá? Então, por favor, saiam às ruas, gente. Saiam às ruas, saiam às ruas. Eu vou sair, eu vou pegar minha bandeirinha, vou sair na rua. Tem adesivo no meu carro, ninguém quebrou a janela do meu carro por causa disso. Tem adesivo no meu portão, ninguém pichou meu portão por causa disso. Não se intimidem, até fitinha tipo Wilson Simonal eu vou colocar, vou sair na rua conversando com as pessoas calmamente. Fala, leva para casa, dá uma lida, conversa com o pessoal. Consigam, gente, consigam um voto por dia. Hoje é terça. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 6. Vai que cada um consiga 5 votos até lá, a gente ganha com uma enorme vantagem. Porque é importante não só ganhar, é importante ganhar com uma enorme vantagem para mostrar que as forças progressistas elas são predominantes no país. Tá bom? É isso. Desculpa aí o improviso e a empolgação, mas eu precisava gravar isso aqui logo, porque já é terça-feira hoje. Mãos à obra, gente, mãos à obra.